Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV. É um prazer estar com vocês a partir de agora em mais uma edição do programa Opinião Regional. E a partir de agora, a sua participação já está aí na tela, o telefone para você participar comigo, 3821-4488 e o nosso WhatsApp também. Fique à vontade. Você já sabe, Opinião Regional é feito para vocês, por vocês e com vocês, aonde a sua opinião é o mais importante. O nosso convidado de hoje já está presente aqui no estúdio com a gente, ele que é político, economista, professor, jovem promessa de Patos de Minas e também tem a honra de falar que é um grande amigo, Hermano Caixeta. É um prazer recebê-lo aqui no programa mais uma vez, seja bem-vindo. É um prazer, David, é sempre bom poder estar aqui, poder estar contribuindo um pouco com o debate, falando aqui, conversando com a população de Patos e região e devolvendo um pouco aí do meu conhecimento, principalmente de economia, a minha aplicação do conhecimento de economia na leitura política, social e tentando entender um pouco aí dessa realidade que a gente está passando. Muito bem. Bom, e aí você de casa, fique à vontade para você dar a sua opinião, porque a nossa pergunta de hoje, o nosso debate é de suma importância para o desenvolvimento, para o crescimento do nosso país e para o seu crescimento também, principalmente financeiro. A gente já sabe, o novo salário mínimo vem aí. E aí, qual a sua opinião? Está de acordo? Está satisfeito com a base, com o teto aí, com o piso do novo salário mínimo? O Hermano Caixeta vai falar com a gente sobre o salário mínimo, mas antes eu gostaria de falar com ele a respeito da opinião dele, claro, fazer um breve balanço da sua participação na campanha política, na disputa da prefeitura aqui em Patos de Minas. Você como jovem, pleiteou e disputou aí o cargo de prefeito nas últimas eleições aqui em Patos de Minas, teve uma votação expressiva. Brevemente, qual que é o balanço e análise que você faz da sua campanha especial? Bem, David, eu fiquei muito satisfeito, feliz, assim, na verdade, muito realizado. Primeiro, assim, para eu ser economista, estudar finanças públicas, entender de política econômica, de gestão municipal, estadual, federal, e principalmente por eu ter me formado por universidades públicas, ou seja, pagada aí com dinheiro do contribuinte, eu sempre tive muito e ainda tenho uma certa carga de responsabilidade para colocar esse conhecimento, esse conhecimento técnico de gestão, de política econômica, o impacto da política econômica no crescimento, na distribuição de renda, colocar esse conhecimento a favor da população para melhorar a vida, a nossa vida. Porque, já dizia uma grande economista, referência para nós, Maria da Conceição Tavares, não vale a pena ser economista se você não quiser mudar o mundo e se você não quiser mudar o mundo para melhor, se você não quiser usar o seu conhecimento para realmente mudar a sociedade, porque se for para ganhar dinheiro, fazer muito dinheiro, talvez a economia não seja uma das melhores opções. Fazer da política uma profissão, né? Exatamente, né? A política, para mim, ela vem como uma aplicação da minha profissão, né? Como economista, realmente eu ponho em prática o que eu estudo de política econômica, eu debato em congressos, o que eu participo de debates hoje, né, a maioria deles online, sobre essas construções de política econômica. Então, para mim, é realmente aplicar o meu conhecimento na prática. Então, foi pensar Patos de Minas, levantar os dados de Patos de Minas, pensar os setores produtivos, de emprego, os serviços públicos, pensar, planejar, fazer uma estratégia de desenvolvimento para a cidade. Isso, primeiro, foi, antes de tudo, um desafio intelectual. Realmente trazer aí os conceitos, o debate da academia e aplicar, especialmente aqui para Patos de Minas, para a economia regional de Patos de Minas, foi um desafio intelectual. E também profissional, do ponto de vista de economista. Agora, já a campanha política, né, essa coisa de marketing, de toda essa... De ir para as ruas, do calor humano, em época, né, é uma época atípica também, né, que não poderia ter aquele contato próximo e você teve que ali, né, colocar sua cara, ter que abraçar, teve que apertar mãos, conhecer problemas, entrar em casa, conhecer histórias, desafios para você. Qual que é a sua análise? Então, e essa parte prática realmente era onde eu ainda sou, acho, né? Estou aprendendo, sou novato, sou amador em política, em fazer essa política, essa figura pública, né, que é o político. Então, foi uma primeira experiência, de grande experiência, ótima, engrandecedora, tanto para aprender. A nossa campanha foi uma campanha modesta, a segunda mais barata, né, segundo as contas do TSE, e a gente fez tudo assim,
na ponta do lápis, com um pouco, mas fazendo com profissionalismo, tentando trazer uma proposta profissional para a cidade, mesmo que a gente não tenha toda essa experiência de fazer campanha política ou ter o dinheiro também para fazer grandes peças de marketing e tudo mais. E com os resultados na urnas, a análise que você faz, que realmente a população queria mudança e ainda quer essa mudança. Pelos resultados, eu acho que a população ela vem renovando aí suas aspirações políticas, seus posicionamentos. Desde os últimos anos, os últimos 5 anos, eu acho que todo o turbilhão político que a gente vem passando está fazendo com que as pessoas fiquem mais atentas. Nesse último ano, esse ano de pandemia, eu acho que a política nunca foi tão essencial na vida de todos nós, né? Se tem uma célebre fase da década de 90, que até a comida, o feijão no prato é política, esse ano estar vivo, ter sido vacinado ou ter sobrevivido à pandemia foi uma questão de política. Então, Realmente. Esse fazer política real e entender como que a gente pode realmente construir é o que eu tentei contribuir e que eu vou tentar fazer. Eu acho que é uma missão como cidadão que todos têm que ter, de ter responsabilidade sobre a sociedade que você quer ter, e também um pouco sobre essa mais responsabilidade que eu tenho por entender sobre uma questão econômica, a meu ver, bem pertinente, que é a questão econômica, e querer aplicar esse conhecimento em prol da população. Então, essa Muito bem, então vamos aproveitar a sua bandeira, né, que é a economia, e a gente vai falar de economia. Tá aí o novo salário mínimo, R$ 1.169. Explica rapidamente, que antes da gente ir para o intervalo, para a população, que na verdade eu acredito que muitos que são leigos aí estão acompanhando o nosso programa, que acham que isso é aprovado, é o Bolsonaro, é o presidente em específico que decide e determina o valor do novo salário mínimo, e não é isso, né? Através do levantamento, de um comparativismo junto ao PIB, né? Um levantamento que é feito, que é determinado o valor do novo salário mínimo. Hoje a regra de correção do salário mínimo, ela é a correção pela inflação. Desde 2016, se eu não me engano, no ano de 2017, iniciou-se essa nova regra. Antes de 2017, o salário mínimo ele era corrigido pela inflação, mais o crescimento do ano anterior. Então, se você tem um crescimento aí de 1%, como a gente teve em 2019, o salário mínimo ia crescer a inflação, que foi 5,5%, se eu não me engano, mais 1%. Só que desde 2017 essas regras são apenas a inflação. Ou seja, o poder de compra do salário mínimo ele vai permanecer constante, ele vai ser corrigido somente pela inflação. Está tudo ficando mais caro, teoricamente o salário mínimo também ao final do ano acompanha essa elevação de preços e tem o seu poder real do salário mínimo recomposto ao começo do ano. O problema é que a elevação dos preços ela vai acontecendo ao longo de todo o ano e o reajuste do salário é só no final do ano, que faz com que a gente vá perdendo. E olha como que a gente pensa, né? Eu tenho certeza, pessoal aí de casa, a gente comenta muito na linguagem popular de que sobe o salário mínimo e as coisas sobem. Na verdade é o inverso, as coisas vão subindo e é necessário subir o salário mínimo, né? Exatamente, vamos dizer, a variável que a gente move, né, que é política, aquela decisão do governo, mas assim, não do governo federal executivo, mas do Estado, é a política de salário mínimo. E essa política de salário mínimo ela é corrigida hoje a partir da inflação. Então tudo sobe e só depois sobe o salário mínimo. E é por isso que a gente pode entender que, assim, ser bem claro, né, no começo do ano o salário mínimo vale mais, porque ele compra mais coisas. Ao final do ano, a gente está acompanhando aí aumento do preço da gasolina, da carne, da eletricidade, você já não consegue comprar todas as coisas que você comprava no começo do ano. E aí você tem que ter esse novo reajuste, e aí vai perdendo a partir pela inflação, né? Muito bem. E já que o programa é Opinião Regional, eu gostaria de saber a sua opinião. Você como cidadão agora, não como professor, como economista e como jovem político. Como cidadão que recebe o seu salário, o seu ordenado, assina o seu contra-cheque, tem o seu salário, né, como professor ali estabelecido através também do salário, seja da categoria, mas embasado no salário mínimo, está satisfeito com o novo salário mínimo? A sua opinião? Assim, eu acho que, para mim, como para a grande maioria das pessoas, sobra mesmo no final do salário, né? E essa é uma realidade, principalmente para aqueles que têm os menores salários ou os salários mínimos mais básicos, né? Os 2 salários mínimos, porque é onde a inflação corrói mais. Aqueles que, de alguma forma, quanto mais você recebe, menos a inflação te pesa, porque menos os produtos que você consome
os produtos que você consome fazem uma parcela menor da sua renda, do seu consumo diário. E sobra mais dinheiro para você investir, para você deixar na poupança, fazer investimentos esses que conseguem cobrir a inflação. Mas quanto, né, a essa sua regra, opinião quanto à regra do o salário brasileiro mínimo, merece mais. eu acho que a gente urge, né, é urgente que volte essa correção em que você tinha a correção pela inflação e a correção do crescimento econômico do último ano. Que nada mais justo, se a economia cresceu, os salários também crescer. E não só apenas acompanhar o seu valor. Se a gente está crescendo, produzindo mais riqueza, se a economia, né, se a sociedade brasileira está ficando mais rica, então é justo que os salários também peguem um pedaço desse crescimento como era antes. Então acompanhar o crescimento, voltar à correção do salário mínimo pela inflação mais o crescimento econômico. Muito bem. E você aí de casa, está de acordo, está satisfeito com o novo salário mínimo? Manda aí a sua opinião através do nosso WhatsApp, também no 3821-4488. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional e você ligado na tela da NTV, através do 8.1 Digital, e também vamos mandar o nosso forte abraço, agradecer a nossa enorme audiência através da página no Facebook, na NTV Patos de Minas. Opinião Regional de hoje, estamos recebendo ele, professor, economista, jovem político, jovem promessa aqui de Patos de Minas, Hermano Caixeta. E a gente está falando sobre o novo salário mínimo, R$ 1.169. Isso é a partir de 2022, janeiro de 2022, né, Hermano? Exatamente, começa a valer a partir de janeiro de 2022. E essa questão, né? Na verdade, hoje o salário mínimo é quem ainda está segurando a inflação não tão alta, né? Enquanto está tudo subindo o preço, a gasolina, a alimentação, a energia elétrica, o gás de cozinha, o salário mínimo ainda não foi reajustado. E aí, quando reajusta, o salário mínimo também já tem um impacto na inflação, porque o salário mínimo é um dos grandes custos, né, de toda a economia, e à medida que você aumenta ele, então também aumenta o nível geral de preços, e aí a inflação volta uma resposta também. Muito bem, e falando de inflação, a gente está aí com o nosso ministro, né, o Paulo Guedes, você que é economista, e o programa é o Opinião Regional. Eu, como apresentador, não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. Qual a análise que você faz do Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, à frente da economia nacional, à frente do bolso do cidadão brasileiro? Na verdade, as próprias declarações do ministro Paulo Guedes, eu acho que revelam boa parte sobre quais interesses e a quem ele tem coordenado e movimentado a economia, né? Ele recentemente falou que vai ficar chorando por causa do aumento da eletricidade, fazer o quê? Tem que pagar, né? Fecha aspas, palavras dele. Falando que pobre não tem que fazer universidade federal, não tem que fazer ensino superior, falando sobre desdenhando da elevação do preço da cesta básica. Então, assim, existe primeiro uma falta de compaixão, uma falta de cuidado com a população, que é evidente nesse governo, principalmente com a população que sofre com esses aumentos dos preços gerais, né? Com quem realmente gasta todo o seu salário e, quando aumenta o preço de tudo, consegue comprar menos coisas, né? Menos produtos. E o ministro Paulo Guedes, né, desde a sua escolha ainda quando pré-candidato Jair Bolsonaro, ele não é um economista de Estado, né, um economista de políticas econômicas, ele é economista do setor financeiro, que vem do setor financeiro, do setor bancário. Então, ele já não é, vamos dizer assim, da especialidade de governar, de planejar e fazer políticas econômicas, principalmente no tamanho do Brasil. Mas por coincidência histórica, ele teve que ser responsável pelo maior programa de redistribuição de renda, que foi o auxílio emergencial no ano passado. E eu acho que, fora a pandemia, né, a gente tem que lembrar que ainda em 2019, quando a gente teve o resultado do crescimento econômico de 2019, foi muito baixo. O Brasil cresceu 1,1% de 2019 para 2020. Aí vem a pandemia, né, a gente tem essa grande recessão de menos 4,5%, e agora esses primeiros resultados mostrando uma economia patinando, desemprego em alta, inflação, baixo crescimento. Então, assim, o resultado já não era bom antes da pandemia. Aí com a pandemia ficou pior. E agora parece que ainda não está melhorando. Então, assim, né, o preço, o nível do desemprego, o preço
da inflação, da cesta básica e o próprio baixo crescimento econômico, eu acho que são os melhores vereditos para a gestão do Paulo Guedes. Muito bem, tá aí a opinião do nosso jovem economista, jovem promissor aqui de Patos de Minas, Hermano Caixeta. Bom, estamos recebendo aqui algumas perguntas através do nosso WhatsApp. O Luiz pode colocar aí mais uma vez. A gente está chegando à reta final do programa, mas dá tempo da gente ler aqui a pergunta do Saulo Vargas, do bairro Vila Garcia. Um forte abraço para você, Saulo. Obrigado aí pela sua audiência. David pergunta ao Hermano se um trabalhador pode receber menos que um salário mínimo. Por lei, existe isso? Uma empresa contratar um funcionário? Acho que é isso que o Saulo quis dizer. E no final do mês pagar R$900 abaixo do salário mínimo. Então, tem alguns tipos de profissões e regimes que comportam regimes de trabalho que podem resultar em um salário menor do que o salário mínimo. Mas esse salário mínimo ele tem que ser pago pelo menos a nível então, de horas e de dias, se for um contrato menor do que um mês. Então, se eu não me engano, acho que algumas profissões de horistas, mas de qualquer forma, esse salário mínimo tem que ser, então, dividido para as horas, né? E ser, de fato, pagar o dia ou a hora conforme o salário mínimo. Ou seja, assinou a carteira, está trabalhando ali o mês inteiro, cumprindo o seu dever, é dever também do empregador pagar aí a base do salário mínimo. Bom, vamos falar aqui também, deixa eu me ver aqui na minha pauta. Sim, combustíveis. A culpa é de quem? Eu queria te perguntar isso, eu tenho a liberdade e também o ofício de te perguntar isso, você como jovem, você como economista, e a gente vê muito isso nas redes sociais, a gente vê a briga do governo, a culpa é dos governadores, a culpa é da empresa de combustível, a culpa é dos donos de postos de combustíveis, a culpa não é lá do governo mesmo, do nosso presidente. A culpa é de quem? Essa inflação, esse aumento lá na bomba, nos combustíveis, porque quem está pagando caro mesmo somos nós, os usuários, somos nós, cidadãos. A culpa é de quem, na sua opinião? Ô David Bala, essa pergunta é bem simples. A culpa é da política de preços internacionais da Petrobras. E quem define essa política de preços internacionais da Petrobras é o governo federal. E o porquê eu falo isso? O ICMS é o mesmo, se eu não me engano, desde os últimos 3 ou 4 anos. Para mudar o ICMS, se eu não me engano, é votação no Senado. E aí, eu vou ter que ser obrigado a concordar até com o próprio governador Romeu Zema, que postou recentemente explicando que não é o ICMS que é a razão pelo qual o preço da gasolina e do diesel está aumentando. Eu vi essa postagem e ele explica também sobre o poder do governo estadual, que ele não tem poder de intrometer nesse baseamento, nesse cálculo de combustível. Né? Se eu não me engano, tem que ser votado pelo Senado, pela Casa ali dos Senadores e enfim. Então você, como economista, fala francamente e com total liberdade, com total crença, embasamento de que a culpa realmente é do presidente. Na verdade, então, são cadeias de responsabilidade, né? É da política de preço da Petrobras, que é determinada pelo indicado à presidência da Petrobras, que é indicado pelo presidente da República. E essa política de preço da Petrobras vem desde 2016. Antes a Petrobras subsidiava, então quando o dólar subia e ficava mais caro, ela compensava ali, tomava um prejuízo para manter o preço da gasolina e do diesel mais barato no mercado interno, e desde 2016 mudou então essa política, e agora quando fica mais caro lá fora, fica mais caro aqui dentro. É isso, não tem outro lugar, é bem simples, não tem muita maquiagem o que fazer, porque o aumento vem do aumento do dólar e o impacto nos combustíveis. Certinho. Bom, vamos aproveitar esse restinho de tempo aqui do programa para a gente falar um pouquinho da sua vida. Como é que está a sua vida pós-política? Você estava me contando aqui nos bastidores que está trabalhando como professor na universidade. O que o Hermano tem feito? Hoje eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, professor de economia, né? Então estou educando próximas gerações a pensar em economia também, vim construir um novo mundo com a gente. Fora isso, também estou trabalhando ali junto com o PSB, estou ajudando o deputado professor Cleiton na CPI da CEMIG. A gente está investigando os contratos que a CEMIG fez para contratar o seu próprio diretor. Tenho assessorado também a senadora Leila Barros, do Distrito Federal. Então, assim, além, né, assim, eu me formei economista, doutorei em economista, para dar aula, mas também para contribuir com a população, tentando construir, pensar um país. E hoje mesmo eu estava discutindo, estava num congresso agora, antes de vir para cá, a autorreforma do PSB, que é o meu partido. A gente está debatendo com intelectuais, de maneira democrática, com os movimentos de base, fazendo realmente, definindo as próximas diretrizes
para o partido. Muito bem. Hermano Caixeta, é um prazer recebê-lo novamente e revê-lo também. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outras oportunidades, ocasiões aqui na NTV e também ao longo da estrada aí na vida. Obrigado mais uma vez. Não, obrigado à NTV, né? Parabenizar você, David, a NTV, pelo trabalho fundamental que fazem de informar a sociedade, de trazer informação de qualidade, informação verídica, compromisso com a verdade. Eu acho que a profissão também de repórter e do jornalismo, ele é fundamental para que a gente possa entender melhor a realidade que a gente está vivendo e a situação que a gente está passando, com desemprego, inflação e todos esses problemas que a gente está vivendo. Muito bem, muito obrigado pela sua contribuição como economista aqui no nosso programa. A gente volta no próximo programa. Bom final de semana, te cuida e até o próximo.